A decisão de Dino, a lei Magnitsky e os porta-vozes isentos dos canalhas. Vamos ler aqui no Reinaldão. O ministro Flávio Dino, do Supremo, tornou no dia 18 uma decisão realmente estupefaciente, assombrosa, impressionante, chocante, disruptiva e alarmante. E peguem aí emprestada a inculta e bela, a cada dia mais sepultura do que esplendor, adjetivos que se somem ao tão inusitado despacho de tão singular togado, segundo quem deveres e direitos dos brasileiros são regidos por leis. E agora é a hora do espanto, brasileiras, veja só. Não pretendo chocar ninguém e nesse ponto seria preciso haver um alerta de perigo a piscar na tela para o momento em que o ministro desfere o golpe fatal. Tendo em vista os riscos e as possibilidades de operações, transações e imposições indevidas envolvendo o sistema financeiro nacional, determino a ciência do Banco Central, da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o CNF, e da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, o CNSEG, transações, operações e cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação do Estado estrangeiro em desacordo com os postulados dessa decisão, dependem de expressa autorização dessa Corte no âmbito da presente ADPF. Deixa eu ver aqui mais alguns outros comentários aqui. Vamos lá, gente. Bem de imediato, a lei Magnitsky, acho que é assim que se fala, saltou para o primeiro plano do debate nesta terça, dia 19. Deixa eu ver aqui mais alguns outros comentários. Vamos lá, gente. Nesta terça, dia 19, o magistrado houve por bem fazer um esclarecimento. Não deixa de ser um tanto melancólico que tenha sido obrigado a lembrar que tomava uma decisão no âmbito de uma DPF que tem fundamento na Constituição, a saber, na mencionada decisão, realizei esclarecimentos acerca da extensão e do alcance do artigo 1º, artigo 1º da Constituição Federal, bem como do artigo 17 da Lei da Introdução de Normas do Direito Brasileiro, LINDB, frisando, entre outros aspectos, a impossibilidade jurídica de decisões judiciais estrangeiras produzirem efeitos no Brasil, sem a observância dos mecanismos de cooperação internacional, consoante dispõe dos artigos 105, 1º da Constituição Federal, 26 e 27 do CPF, EDOC 814. Dino é professor e os bons dessa profissão nunca se esquecem da reiteração, porque sempre há aquele que se dispersou nas vastas solidões da morte da Bezerra e não prestou atenção no que foi dito ou enunciado. Trata-se de uma decisão que reitera conceitos básicos, veja bem, conceitos básicos seculares destinados a proteger o Brasil, abrangendo suas empresas e cidadãos de indevidas ingerências estrangeiras no nosso território. Ademais, a decisão atende a imperativos elementares de segurança jurídica, pois seria inviável a prática de atos jurídicos no Brasil se, a qualquer momento, uma lei ou uma decisão judicial estrangeira, emanada de algum país dentre as centenas existentes, pudesse ser imposta no território pátrio. Obviamente, não se cuida de escolher o que cumprir, e sim uma derivação compulsória do atributo da soberania nacional, consagrado pela Constituição Federal e posto sob guarda dos 3 poderes da República. Mas, afinal, professor, o que é tribunal estrangeiro? E o mestre paciencioso lembra. À vista da referida decisão, respeitáveis juristas manifestaram dúvidas quanto a deixa eu ver aqui, como é que é? Manifestaram dúvida quanto à definição de tribunais estrangeiros a despeito da expressa delimitação contida na decisão no sentido de que não se incluem no conceito estrangeiro órgãos cuja competência é instituída pela Constituição brasileira ou reconhecida por meio de normas do direito interno do Brasil. Assim, cumpre assinalar no presente despacho complementar que os tribunais internacionais, cujas competências são definidas em tratados incorporados ao direito brasileiro, não se inserem no conceito de tribunais estrangeiros. Tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente órgãos do Poder Judiciário de estados estrangeiros, ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais. Alguém poderia sustentar uma tese contrária sem que precisasse ficar sobre 4 apoios, sendo obrigado adicionalmente a roncar e a fuçar?
Velho adágio latino sustenta que o primeiro temor fez o primeiro Deus, o medo paralisa o pensamento, como é mesmo, Drummond, o Carlos Drummond de Andrade. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos, cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio, porque não existe, existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte, o medo depois da morte, e depois morreremos de medo, e sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo, um poema contido no livro Sentimento do Mundo, de 1940, a data dispensa eloquência adicional, o medo, e com frequência ele é justo, pode gerar prudência, a covardia só produz indignidade. Exatamente, você pode ser prudente, mas a gente não pode ser covarde. Discordo, viu, Samuel? Não estamos mais em tempos de poetas. Pelo contrário, a poesia nunca foi tão necessária, tá? Nunca foi tão necessária. Drummond escreve essa poesia em 1940. Discordo, desculpa, querido. Eu vou ter que te banir aqui do chat, tá? Eu acho que falar esse tipo de coisa... Tchau, querido. Estamos no tempo dos poetas, sim. Estamos no tempo sempre de pensar. Sempre pensem. Sempre pensem. E não desejem a guerra. Não desejem a guerra. Não desejem a guerra. Não desejem coisas que vocês não sabem o que são. Esse bloco agora foi para pensar. Tá? Vamos prosseguir aqui. Obrigado, Fátima. Diz só o valor para a gente fazer a continha aqui. Muito obrigado a galera que está fazendo os pingos. Daqui a pouco eu vou fazer a contabilidade aqui para entender o que está rolando. Muito obrigado a galera que entende a importância de ajudar a Folha Democrata. E é isso, adoro a poesia, exatamente, Carlos Drummond de Andrade. Porra, gente, ao contrário, se acontecer uma guerra, é que a gente precisa mais de poesia, porque a gente vai precisar voltar para a paz. Lucas mandou aqui para nós, nunca duvidem do poder da palavra, línguas afiadas são mais potentes que bombas e armas. É isso, Lucas. Pô, Lucão, eu tava meio de mal de você, cara. Você mandou, você foi muito maravilhoso. É que você gosta de brigar, né, cara? Você vai numa brigaiada que às vezes eu pego um bode. Eu não gosto muito de... Eu não gosto muito de briga inútil, né, gente? Briga que é importante, eu vou para cima. Mas é resposta à lei Magnistic? No último item de seu esclarecimento, escreve Flávio Dino. Dessa forma, conseguindo que as determinações constantes na decisão dessa relatoria, as quais fixem limites à eficácia de decisões emanadas de outros países no Brasil, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional para a produção de efeitos internos, preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos de suas decisões. Em relação aos aspectos atinentes a leis estrangeiras e demais atos jurídicos estrangeiros, nada há adicionar a título de esclarecimento, permanecendo a íntegra a decisão proferida em 18 de agosto. Para os desprovidos, o que é cada vez mais frequente em tempos em que a inteligência artificial lê e a burrice natural e industriada interpreta, decisões que emanem de tribunais estranhos a acordos brasileiros são inválidas por aqui, se me permitem, ab ovo. Aquelas tomadas no âmbito de colegiados que o Brasil integra têm eficácia... Como é que é? Tem eficácia em razão de acordos celebrados pelo país, e as que decorrem de leis outras como a Magnistic, a que Dino não se referiu, só poderão ser aplicadas depois de uma arbitragem das instâncias legais. O que há de estranho nisso? Uma pergunta aos inconformados. Já que parece desnecessário dirigir indagações aos idiotas, existe algum ato que emane de um órgão público ou privado, ainda que aplicando uma disposição estranha à nossa legislação, que seja imune à instância judicial? Por que o alarido? Pouco importa o nome da lei, indaga-se. Bastaria uma regência externa, então, para que o Banco Central, seguradoras, agências ou sei lá, o que entrasse em consonância com o Estado estrangeiro, com meros executores de uma legislação de um país estrangeiro, ainda que de efeito global? Aberrações. A tal lei Magnistic,
Magnitsky, acho que é assim que se fala, em si mesmo absurda, como excrescente ao Foreign Corrupt Practice Act, essa lei específica americana, que busca punir corrupção em outros países, não tem alcance claro. Qualquer que seja a sua forma, é evidente que ela precisa passar pelo crivo das instâncias legais e chega a ser uma aberração que eu tenha que lembrar disso aqui, ainda que seja para aplicá-la, porque a resistência se mostraria impraticável. O escândalo está em que muitos tenham se voltado contra Flávio Dino, mais ou menos a dizer como é que esse cara se mete a tratar aqui de uma legislação americana. Não, esperem. Trata-se de pôr em prática uma lei global contra brasileiros ao arrepio do nosso ordenamento. Então, que se faria assim, sem nem olhar os nossos tribunais? Em que parte da trajetória a gente se perdeu? A gente perdeu até aquela reserva de vergonha de que somos todos dotados, quando menos, tentar não envergonhar a mãe no dia da festinha da escola. De onde vem esses filhos de chocadeira moral? Assim, antes que alguém lhe diga tolices, no dia 10 de fevereiro, Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando que se afrouxem os mecanismos para detectar propina paga por empresas americanas em países estrangeiros. A sua lei global contra a corrupção já não mira os potentados do seu país, busca punir a concorrência. E ele se explicou assim: parece bom no papel, mas na realidade é um desastre. E ainda acrescenta: ninguém quer fazer negócios com os americanos por causa do risco de investigação. Foi com base nessa lei que a Lava Jato se tornou o braço do Departamento de Justiça americano no Brasil. Por intermédio dela, os valentes levaram a Petrobras a sofrer uma multa bilionária nos Estados Unidos. Pelo acordo, 20% seriam executados por lá mesmo e os 80% seriam pagos aqui no Brasil. Por interferência dos valentes da Força Tarefa de Curitiba, 1,250 bilhão, nada menos, seria destinado para uma fundação de direito privado vinculada à Lava Jato, e outro tanto viraria uma reserva para ressarcir acionistas minoritários, já com advogado constituído e ligado à turma. Os patriotas. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são hoje quem são, como sabem, como eu sempre soube, eles sempre foram quem eram, e quem melou o arranjo legal e pôs fim à farra multibilionária? Sim mesmo, ele, Alexandre de Moraes. Se alguém não entendeu a força do exemplo, verba movent, exemplo trahunt. Explico, as leis globais originadas em um país, ainda que pretextem nobres propósitos, são instrumentos de guerra políticas e comerciais, e obviamente não é diferente com o que se passa agora. Não gosto de argumentos que são quase um tapa nas fuças, mas às vezes são necessários. Como é que é? A pronúncia da lei é Magnitsky. 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 Acho que é assim que se fala. Magnitsky. Não creio que Alexandre de Moraes tenha tentado picar um adversário na embaixada de seu país no exterior e depois derreter pedaços em ácido, como aponta a inteligência americana fez Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e ditador da Arábia Saudita, com o jornalista Jamal Khashoggi no consulado do seu país em Istambul, na Turquia. O cara tinha ido lá em busca de documentos para se casar no exílio, entrou inteiro e saiu derretido num evento internacional há alguns meses. O vulgar Donald Trump passou por bin Salman. Ele tocou levemente os ombros, a resposta foi um olhar fulminante: é proibido encostar no príncipe. Qual é o ponto? É claro que a lei do fuzilamento financeiro sem recurso ao apelo, ampla e de registro aberto, e de sentido aberto, desculpem, como é, permite qualquer coisa a depender da pretensão de quem aplica. Bancos e instituições financeiras que operam no Brasil e empregam sistemas operacionais de proteção de dados, por exemplo, fornecidos por empresas americanas, a depender da aplicação que se tente dar à estrovenga, esses entes estariam proibidos de manter contratos por aqui, o que criaria dificuldades insuperáveis. Não, senhores, ninguém está a dizer que a resposta é simples, mas há uma diferença entre reconhecimento de especificidades e a reação histérica, como se Dino houvesse cometido um crime lesa pátria. Não, criminosos morais, quando menos covardes, rematados, são aqueles que defendem uma aplicação meramente administrativa da tal lei global, sem nenhuma forma de arbitragem, ou meramente arbitragem ou cuidado jurídico, como se os entes financeiros e afins fossem meros colaboracionistas das, bem, ordens que emanam de Berlim. Ademais, notem, o ministro não tocou na lei Magnitsky, o absurdo da dita cuja se revelou com a simples exposição dos fundamentos da Constituição. Acanalhamento. Cheguei aos meus 64 anos ontem. Parabéns, Reinaldo Azevedo. Acanalhamento do debate como está em curso. Bem, isso eu nunca vi. Não assim
Depois que setores da imprensa cismaram que os fascistoides rematados formam apenas um dos pontos de vista aceitáveis e ocupam um dos lugares, como direi, legítimos de fala, tudo parece ser possível. A decisão de Dino trouxe à luz esses seres pantanosos, que logo se ocuparam de dizer que o ministro não pode interferir na lei de outro país, repetindo, diga-se, posição do governo americano, como se o ministro estivesse a disputar com os Estados Unidos a regência de Itacuja, mas ele não está. Limitou-se a observar que qualquer disciplinamento aplicado por instância do Estado ou por empresa em funcionamento regular no país tem que passar pelo crivo legal. A propósito, digam-me algo que esteja acima da ordem jurídica. Talvez só os amores impossíveis, vividos no silêncio do claustro, bastaria pronunciar-se para criar expectativa de direitos e deveres. O medo produz prudência, insisto, covardia gera indignidade. Não penso ser necessário a cada texto fazer votos de protesto contra Magnitsky. Magnitsky, é isso mesmo. Ou então ficar o tempo todo a repudiar leis globais que traduzem interesses comerciais, mas daí a demonizar os ministros do Supremo porque ou aplicam a Constituição, e isso implica punir golpistas, ou lembram que restrições de direito que ferem a ordem legal, inclusive a constitucional, não são meros atos administrativos alheios à justiça. Bem, isso corresponde a elevar a covardia à dimensão de categoria de pensamento. Mas Dino precisava lembrar que a Constituição existe justo agora? Pois é, como a democracia é o regime em que nem tudo pode, creio que sim. Fosse uma tirania, se poderia derreter alguém no ácido e ainda lançar um olhar fulminante do intocável. Encerro. É claro que temos todos de ter noção dos limites do real. Alguém está aqui a ler algo como: façam de conta que a lei macabra não existe, façam de conta que as tarifas não existem, façam de conta que os Estados Unidos não existem. Não se lê nada assim aqui porque, com efeito, eu não acredito nisso. Imaginar ou sugerir, no entanto, ainda nas entrelinhas, em nome de um suposto realismo, que é conveniente condescender com agressão à soberania nacional ou entregar cabeças com júbilo para não excitar a fúria do algoz, bem, aí não dá. Eu tenho tanto asco dessa gente e suas colunas abjetas, como tenho dos chantagistas que promovem essas expedições punitivas. Até porque esses nojentos e nojentas de que falo são porta-vozes daqueles. Quem porta a voz da delinquência consegue ser ainda mais desprezível do que o indecente original, porque se pretende apenas um mensageiro. Há uma escória hoje cujo único mister é esse. Não há mensageiros isentos nesse caso, ou se é um resistente ou se é um conivente. Enquanto escrevo, a Constituição está em uma das minhas telas, a Constituição do Brasil. É isso, gente. Belíssimo texto do Reinaldo, aliás. Parabéns ao Reinaldo Azevedo. 63 anos, né? 63 anos. 64 anos. Númerozinho meio feio, né? Golpe de 64. Mas Reinaldão está em forma, está na sua melhor forma, talvez. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.